Existe algo muito profundo e muito interessante dentro da tradição da Hassidut de Breslov, que é uma das ferramentas espirituais, que é importante ser dito, redito, lido, relido e redito mais uma vez, o que nós chamamos de Hazará, o ato de falar e refalar, ou seja, o ato de estudar e reestudar, da importância do Tikkun Akli. Isso daqui eu recebi e agradeço de duas famílias lá de Israel. Agradeço a família Zeituni e a família Castro pelos presentes. E aqui nós temos um pouco da ferramenta espiritual que trouxe o Rebbe Nachman de Breslov e da importância do Tikkun Akli, que é um Tikkun, ou seja, um reparo geral, que pode ser feito em vários aspectos. E muitos daquilo que a gente nem sabe que precisa reparar, quando a gente faz essa sequência de 10 Tehillim, 10 salmos, a força desses salmos vai ajudar a reparar, independente do que seja, se seja algo ligado ao aspecto físico, emocional, se seja algum ponto que nós chamamos de uma nekudá, que precisa ser aperfeiçoada, tanto em relação ao caráter da pessoa, ao nível de consciência, como inclusive da eliminação de transgressões ou pecado, né? Algo que a pessoa fez e com a força da Teshuvá se arrependeu, inclusive para se poder fazer Teshuvá, também é recomendável fazer Tikkun Akli. Como também para o homem que fez Zera Levatalá, ou seja, o desperdício do sêmen, para que seja purificado, e para que seja purificado também os pensamentos, as palavras e ações, e toda e qualquer necessidade maior, uma pessoa que precisa, por exemplo, de Refuah Shlema, ou aquele que deseja, antes de iniciar esse Tikkun, colocar uma Kavaná, para que seja um Lelum Nishmat, uma elevação de alma, ou inclusive uma Hatzlahá, um sucesso, ou simplesmente um ato para fortalecer a emuná. Por isso que os nossos mestres dizem que esse é um reparo geral. E se recomenda, eu vou fazer questão de falar o hebraico e em português em cada Tehillim e o significado dele, para que a gente possa compreender aquilo que a gente está falando e que a gente possa aperfeiçoar essa ferramenta no dia a dia e saber que Tehillim é algo muito profundo e é muito simples de fazer, basta ter a vontade de fazer, e como consta e traz o próprio Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Então aqui o Tikkun Akli ele começa com Harini, Mikashe, Atzmin, Beamirad, Atzara, Mizmorim. Então aquela pessoa que se conecta a esses 10 salmos, Eilulekol, Atzadikim, todos os justos, Ametim, que são verdadeiros, Shebdo Reino, inclusive aquele Tzadikim, o Chol Tzadikim, Hametim, todos esses justos que se conectam com a pessoa e são justos que andam no caminho correto, Shor Venei, Afá, Mekidushin, Asa, Ma'eretz, Ema, Uvifrat, Lerabena Kadosh, e de acordo com a elevação que o Rabbeinu Kadosh vai nos trazer, Tzadik Esodolam, esse que é o justo fundamento do mundo, que ele ajuda a manter o mundo, Nahal, esse rio que corre, essa fonte de Nova'ah, Mekor, Horma, essa fonte de sabedoria, Rabbeinu Nachman ben Feig, o Rabbeinu Nachman, filho de Feiga, Zeruto Yaguinareno, que seu mérito nos proteja, Bekol Israel, para todo Israel, amém. Chegue Melach Tikkun Zei, que se possa se fazer esse Tikkun. E aqui nós temos, e começamos, Lehu, é interessante, Koden, Sheat Hiu, Beamirad, a Tehillim, Omazem. Então é muito interessante, antes de falar os Tehillim, os 10 salmos, dizer um trecho desse passuco desse salmo. Lehu nera nena ladonai naria letzu ishenu nekadema pana betoda bezmirot naria lo ki el gadol Adonai umele gadol al kol Elohim harini mizmo et pile rodod ulchalau ushabea et borei leshem Yehud Kudisha Berichush Hite Berihilud Himur Almei
que a gente possa ser conectado, unificado através dos salmos. Começamos com o Salmo Tet Zain, que é o Salmo número 16, primeiro em português. O Mirtã de Davi: protegei-me, ó Deus, pois em ti me refugiei. Disseste ao Senhor: eis, meu Senhor, tu não és obrigado a me beneficiar, mas pelos santos que estão na terra, pelos poderosos, todos os meus desejos satisfeitos são devidos a eles, que seus pesares se multipliquem. Aquele que se apressam atrás de um outro Deus, eu não despejarei as suas libações de sangue, não carregarei seus nomes em meus lábios. O Senhor é minha concedida porção e meu quinhão. Tu guiaste meu destino, porções me caíram em lugares agradáveis, e realmente a minha prosperidade era encantadora para mim. Eu abençoarei ao Senhor, que me aconselhou, mesmo nas noites em que meu intelecto censurou-me. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Por ele está a mão direita, não cambalearei. Portanto, meu coração rejubila e minha alma está exaltada. Minha carne também descansa confiante, porque tu não me abandonarás, minha alma, ao mundo inferior. Não permitirás que os teus devotos testemunhem destruição. Tu revelarás para mim a trilha da vida e a plenitude das alegrias em tua palavra, a deleite em tua mão direita para a eternidade. O interessante é que, de acordo com Urashi, a palavra Mirtã, que inicia esse Terrilim, esse salmo, se refere como significado como coroa. Então a gente tem uma coroação aqui em relação a esse coração de Davi, né? Shomirene, protege, meu Deus. Então Deus, além de nos proteger, também nos coroa, ele nos consagra nesse caminho. Em hebraico, Mirtan le Davi, Shomreni eu ki hasiti bar, amate ladonai Adonai ata tovati kol, eleha likidushin, asher bares, hema veyadireko. Hefsiban irbu atzbotan ahemaharu bawasir niskechem midan ubawesa et shemotan ausefatai Adonai menat elki vechosiata Tomi gorali avali nafluli maneimi afnachalat shafra layavare ed Adonai asher yalzani afleilo nezuruni Kiliodav shiviti Adonai lenegid tamid כי ממני כה אמוד לכם. שמה ליבי ויגם כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לישראל לא תיתן חסידך לראות שחת תודיעני אורח חיים שבע שמחות אל פניך Neimo biminecha netza. Muito bom. E o segundo pasuk, ou seja, o segundo perek, o segundo capítulo do Terrilim, é exatamente o número 32 do Terrilim. É interessante que 32 pode ser leve também. Aqui traz inclusive as indicações que esse é um bom Terrilim para se desculpar, para se fazer techuvá, etc. Né?
em português, para Davi, um masquil, louvável aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, louvável é o homem a quem o Senhor não acredita iniquidade e cujo o espírito está sem falsidade. Quando eu mantinha silêncio, definhavam meus ossos através do meu urro, angustiado por todo o dia. Por dia e noite tua mão pesava sobre mim. Meu verdor era transformado pela secura do verão. Selá, meu pecado fiz conhecido, para ti minhas iniquidades não ocultei. Eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor, mas tu perdoaste meu perverso pecado, Selá. Por isso, todo devoto reze a ti no momento mais acessível, desde que as poderosas águas do dilúvio não alcance. Tu és um abrigo para mim, tu me preservas da aflição, com cântico alegre de resgate, tu me envolves, Selá. Selá é que assim seja, eu fartei sábio e iluminar-te-ei na senda própria para trilhar. Eu te sinalizarei com meu olho. Não seja incompreensível como um cavalo ou uma mula, refreados com bridão e rédea, quando são adornados para mantê-los afastados de ti. Muitos são as agonias do perverso, mas aquele que confia no Senhor, benevolência ao cerca, alegrem-se no Senhor e se rejubilem aos justos, façam cantar em alegria todos os íntegros de coração. E esse, assim, traz os nossos sábios como explicação. Esse é um dos maiores ensinamentos de Davi, que foi sobre a difícil arte da techuvá, que é o arrependimento. Percebam que o Davi, ele tem um amor muito profundo por Boreolã, mas ele sempre pede pela sua techuvá. Então, ele nos mostra que o perdão ele é acessível, ou seja, qualquer um pode, de forma sincera, se conectar a Hashem, inclusive através dos salmos, para que se possa tratar desse assunto. Inclusive, esse é um terrilim muito específico, para que se tenha êxito na força da techuvá. A essência deste salmo é assim sintetizado, ou seja, é o Kitsur de Rabbeinu Yonah de Gerona, grande mestre da Itália. Há quem diga, outros dizem que é um grande mestre da Espanha, mas eu digo que é um grande mestre de todo o planeta Terra, porque ele influenciou, judaicamente falando, não somente a Europa, mas inclusive os nossos mestres que cá andam nesse mundo e nesse tempo que estamos. Há muitos níveis de arrependimento pelos quais é trazido mais próximo do santo bendito seja o seu nome. E embora cada tipo de arrependimento ele resulte pelo menos em algum tipo de perdão, a alma não pode tornar-se completamente purificada ao ponto que cada transgressão ou pecado seja encarado como se nunca houvesse sido cometido. A menos que o coração seja limpo e o espírito devidamente condicionado, sem mentiras, mas a verdadeira techuvá, não da boca para fora, mas a essência que transforma. Conforme está escrito, louvável é o homem que o Senhor não acredita em iniquidade, em cujo espírito está a falsidade. A alma, ela pode ser comparada a uma roupagem que necessita de limpeza. Uma pequena lavagem será suficiente para remover a sujeira superficial. O uso dos salmos, o uso desse salmo específico ajuda nesse sentido de purificar e transformar iniquidades, ou seja, erros em bênçãos. Le Davi maskiwa ashrei neshu pesha kesui ata ashrei adam lo yashov Adonai lo avon ve'im berucho remiaki chechirashti malu atzamai beshagati kohayom ki yoma valayla tichbad ala yadecha nechpach leshadi bechar vone kaitzela hatati odecha ve'avoni lo hisiti amati odea leifesh al Adonai vetnesata
avon hata titzela, auzot itpalel kol hasid alecha, ve'matzaro לשטף מים רבים, אלי לא יגיעו עד נעשית לי מעשה, עצרני ראי פלט, תצובה ונצא להשכילך, ויורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיניו, תחיום כסוס, כפרד עינבים במתק ורסדיון לבילון באו קרוב עליך רבים אך אובין לרשע ובוטח באדוני חסד יסובבנו שמחו באדוני וגילו צדיקים וידנינו כה אשרי לב. Muito bom, agora o próximo é o capítulo do Terrilim número 41. Kama midot tovot, então em relação a quantas medidas positivas, ou seja, características positivas da pessoa, ve'eta oronot rab le'askil le'agia ve'ich iten tzedakah mi yamen kodem ve'ashemi. Aqui o Terrilim ele fala e traz a importância inclusive da tzedakah, que como consta e traz uma série de Shabbat na página Kuf Yutet, na página 119, que é o livro da morte. Então, no caso, no Terrilim número 41, traz para o condutor um cântico para Davi, louvável aquele que cuida sabiamente do doente, ou seja, a importância de fazer Bikur Olim, de visitar os doentes. No dia do desastre, o Senhor certamente o fará escapar, ou seja, ele livra da morte. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya b'divro. Sempre antes de tomar algo, beber algo, comer algo, a gente tem que agradecer quem que nos fornece essa fonte de vida que é o Criador. Então, entretanto, como é uma gravação aqui, você que está assistindo essa gravação não precisa falar amém, mas é entender que é importante também agradecer o Dul Hashem Kitov, que nos ajudou a agradecer tudo que acontece, e ele que coloca a fonte da vida. O Senhor, então, voltando para o Terrilim, voltando para o Salmo 41, o Senhor o preservará e o manterá vivo, ele será feito digno de louvor na terra, e ele não o apresentará à disposição dos seus adversários. O Senhor fortalecerá em seu leito de aflição toda a sua tranquilidade, foi perturbada por sua doença. Quanto a mim, eu disse, ó Senhor, mostra meu favor, cura minha alma, pois pequei contra ti, meus adversários falam mal de mim. Quando morrerá ele e seu nome perecerá, e se alguém vem ver insinceramente, ele fala, ele deseja obter para si informações maliciosas, e ao sair ele a revela. Unidos contra mim, todos os meus inimigos murmuram contra mim, eles maquinam o meu dano. O resultado de sua ilegalidade derramado sobre ele, agora que faz e jaz doente, que ele não mais se erga, mesmo meu aliado em quem eu confiei, que quanto a ti, Senhor, mostra-me favor e levanta-me. Então eu lhe retribuirei, assim saberei que tu estás satisfeito comigo e que tu não permitirás que meu adversário cante vitória sobre mim. Por causa da minha integridade, tu me suportaste, me permitiste permanecer ereto diante de ti para sempre. Abençoado seja o Senhor, o Deus de Israel, neste mundo e no mundo vindouro. Amém e amém.
Laminasea mesmo le Davi, Ashrei Maskio, Eudal Beyon Ra'a, Yemaletehu Adonai Adonai, Ishmerehu, Vaichayehu, Veyusha Ba'aretz, Ve'al, Titenehu Benefesh Oyavav, Adonais Adenu Al Eres, Devako, Mishkavo, Hafach, Tabe Vechalio, Ani Amarti Adonai, Haneni Rifa Nafshi Ki Hatati Lach, Oyeva Yomeru Ra'ali Mata Yamod, Ve'avad Shemo Ve'im Balirot Shaveida Belibo, Ikabatz Aven Lo Yetze Lahutz, Idabe Yahad Alay, Itlachashu Kol Sana Alay Shevura, Lidabe Baali Ayao Yatsuk, Bove Asher Shachavilo Yosif Lakum, Ganishi Shelomi Anashrei Batachti, Bocheu Lachmi Igdil Alaya Keveta, Adonai Haneni Veakimeni Veshalem Alachem, Bezod Yadati Ki Afa Sataki, Biki lo yaria oivi, alai vayani betumi damachta, bivatatsi beni levanecha leolam, Baru Adonai Elohe Israel, mecha olam, ved haolam, amen, amen. Maravilha. Agora vamos para o capítulo 42. Zeh Mizmor, Meorech, Li Bevachot Benei Israel, Akalti, Argashmi, Urban, Agadol, Veave, Zorah. Esse é um Teilim que ele funciona como fosse uma oferenda conectada e feita ao Boré Olam nesse sentido. Então, consta a nossa tradição, 10 homens contribuíram para o Terrilim, para o livro dos Salmos. Quem são? Adam, Rishon, Adam, ou Adão, Melquisedeque, Abraham Avinu, Moshe, Heimã, Yedutun, Asaf e os 3 filhos de Cora. Todo o primeiro livro do Terrilim, dos Salmos, que vai do 1º ao 41º, é atribuído a Davi. O segundo, que começa com uma série de 8 salmos, que é de 42 a 49, é atribuído aos filhos de Corah. O terceiro livro, entre outros salmos, 84, 85, 7 e 88, aparecem em nome deles os filhos de Corah. Foram Assir, Elcaná e Aviasaf. Rashi afirma que os filhos de Corah inicialmente juntaram-se a seu pai na infame rebelião contra Moshe Rabbeinu e Arão, e no meio da revolta, contudo, eles conseguiram tomar consciência e conceberam essa loucura e se arrependeram, e quando a terra se abriu a sua boca para engolir toda a assembleia de Corah e transportá-los para o inferno, para o Guerrinom, Deus miraculosamente ofereceu um lugar de refúgio para os três, os filhos de Corah, e eles pousaram num elevado nicho dentro da terra, ficaram dentro da terra, acima das chamas do purgatório. E foi nesse lugar extremamente precário que compuseram, ou seja, que fizeram esse Terrilim, esse salmo. Quando ascenderam à superfície da terra, em espírito Kodesh, Espírito Santo, sobre eles veio, então eles passaram a profetizar sobre os exílios de próprio Israel e a destruição do templo e do advento da monarquia e da linhagem dinástica do rei Davi. Séculos mais tarde,
os descendentes dos filhos de Cora ainda conservavam a inspiração divina criada por essa milagrosa salvação. Agora, muito interessante, o Gaon de Vilna traz para a gente em relação a esse Terrilim, né? Que é o cântico do dia para o segundo dia da festa de Sukkot. A festa da retirada da água começava nesse dia no templo. No 8º verso se refere especificamente a essa celebração. Muitas outras referências às fontes de água e celebração do templo são encontradas no decorrer do salmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, em relação ao salmo número 42, que é referente ao salmo do Laminaceia Masquil, para um condutor masquil pelos filhos de Cora, como o veado suplica pelas fontes da água, assim minha alma suplica por ti, Hashem, a Deus, minha alma está sedenta de Deus, o Deus vivo, quando virei, aparecerei diante de Deus, para mim minhas lágrimas eram o sustento dia e noite, já que eles se escarnecem de mim todo dia. Onde está o teu Deus? E é isso, eu recordo e derramo minha alma dentro de mim, como passei com a multidão, andando de forma cautelosa com ela até a casa de Hashem, com um cântico alegre e agradecimento, uma multidão celebrante, porque está deprimida a minha alma, porque anseias por mim, espera por Deus, pois eu ainda lhe agradecerei pelas salvações da sua presença, ó Deus, dentro de mim. Minha alma está deprimida porque te lembro da terra do Jordão, os picos de Hermon, do monte Mitzor, as águas profundas. Para as águas profundas gritam ao branido da tua torrente, todos os teus vagalhões e as tuas ondas passam sobre mim. Que a alvorada surja, que o Senhor comande sua amorosa benevolência, mas à noite que o seu lugar de repouso esteja comigo, uma prece para, ó Deus, da minha vida. Eu direi, ó Deus, minha rocha, porque tu me esqueceste, porque devo caminhar em tristeza por causa da opressão dos adversários. Como uma espada em meus ossos são os insultos dos meus atormentadores, quando eles injuriam todo dia. Onde está meu Deus? Onde está teu Deus? Porque está deprimido minha alma e porque anseias por mim? Espera por Deus, pois eu ainda lhe agradecerei minha salvação, a luz do meu semblante e meu Deus. Então eu vou finalizar esse Terrilim, esse Salmo número 42. Ele é o 4º Salmo e eu vou fazer esse com por etapas, por capítulos, né? Esse é o primeiro capítulo com 4 Terrilim. Bezerra Hashem, Blined, o segundo capítulo, a segunda parte, vai também ter mais 4 Terrilim. No total 8, fazendo que um terceiro tenha somente 2, total 10. Então, para que não fique tão extenso o vídeo e para que seja interessante com uma pesquisa e também para que a gente saiba da importância do Tikkun Akli. Agora, finalizando em hebraico. Lamnaseia Maskil libnei Korach ke'aiu ta'arog yawaf ke'ma'im ken nafshi ta'arog elecha Elohim tzam'a nafshi לאלוהים לאל חי מתי יבוא וראה פן אלוהים הייתה לי דמעתי לכם יומן ולילה בעמון אלי כוח היום אך יהיה אלוהיך אלה אזכרך ואשפך עלי נפשי כי אבוא בשר עד האדם עד בית אלוהים בקורינה ותודה המון הוגג מה תשתוכחי
נפשי ותחמי עלייך הוכי לי לאלוהים כי עודנו ישועות פניו אלוהי עלי נפשי תשתחל כן אזכרך בארץ ידן וחרמוני מצאתך אלי תהום קורא לכל צינוריך כל משבריך וגליך עלי יעברו יומא יצא ואדוני חסדו בלילה שירו עמיתי תפילה לאל חיי אומרה לאל שאיל למה שחטאני למה קודה אלך בלחץ אויבי ברצה בעצמותי הרפוני צוררי באמרה אלי כל היום איה אלוהיך מה תשתחי נפשי ומה תחמי עלי אוכי לי לאלוהים כי עודנו ישועות panel Elohim. Então aqui terminada a primeira parte, 4 capítulos de Tehillim, do Tikkun Makli, muita luz e alegria. Vamos adicionar Tehillim, vamos adicionar luz. De acordo com a tradição em Hassud de Breslov, mutar é permitido inclusive fazer à noite o Tikkun Makli. Diferente das outras linhas judaicas de forma ortodoxa, que fala que Tehillim só pode ser feito até do nascer do sol ao pôr do sol. Não se faz nesse horário da noite. Só volta a se fazer Tehillim a partir do meio da noite judaica, que é o chamado Tikkun Hatzot. E, que na verdade é uma mitzvah muito grande, que é o Hatzot Laila, que no meio da noite também se faz uma mitzvah de não esquecer que a gente também tem o nosso templo que foi destruído. Aquele que faz o Tikkun Hatzot faz uma mitzvah de oraita. Então, é terminado acá e Bezat Hashem Bekarov. Bemerá bem, amém. Então, com muita alegria, até o próximo vídeo.